Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Hoje a gente está dando seguimento às nossas aulas aqui no YouTube. Lançamos mais uma aula nessa quarta-feira maravilhosa. Não sei se vocês estão me assistindo ao vivo ou se está assistindo no gravado, mas de qualquer maneira sejam muito bem-vindos. O tema da aula de hoje é extremamente democrático, versátil, não é à toa que demos esse nome à aula, né? Skin Booster e a versatilidade na estética. Então a gente tem um tratamento que você pode usar sozinho ou você pode usar ali acompanhado de outras tecnologias. Mas vamos embora para a aula, que é o que mais importa. Então, como eu já disse, o tema da aula de hoje é nosso Skin Booster, mas deixa eu me apresentar, né? Caso você aí não me conheça. Meu nome é Ingrid, eu sou fisioterapeuta de formação, dermatofuncional, especialista em harmonização orofacial e também já comando aí há 11 anos um consultório e tenho uma clínica que chama Espaço Criativo, que acabou de completar 5 anos de muito sucesso, graças a Deus. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, seguir aqui nosso canal no YouTube e ligar aí o alerta, porque a gente sempre está colocando tanto conteúdo lá nas redes sociais, né, no Instagram, quanto aqui também nesse canal maravilhoso. Então vamos embora, que hoje o tema, a aula vai ser rápida, mas vai ser com muito conteúdo e muitos artigos científicos para vocês usufruírem e realizarem tratamentos muito inovadores e confiáveis e transformar a vida de muita gente por aí. Vamos embora. Antes da gente entrar e falar especificamente do tratamento do Skin Booster, sim, vamos falar um pouquinho do alvo dele. Qual é o alvo do Skin Booster? A nossa derme. Então a derme ela é uma camada da pele, certo? Ela está ali abaixo da epiderme e ela também é subdividida em duas camadas, né? A derme papilar, que é a mais superficial, que gera esse nome por quê? Porque temos as papilas dérmicas, que é uma área de contato entre a derme e a epiderme. E nós temos a derme reticular, que é um pouco mais profunda, que é justamente uma derme de maior, que gera uma maior sustentação. Então a derme ela vai fornecer, né, como eu já estava falando aqui com vocês, ela fornece sustentação para a epiderme, ela fornece nutrição para a epiderme. Justamente por isso que a gente tem as papilas dérmicas, para aumentar a área de contato entre essas duas camadas. Na derme a gente também vai ter uma riqueza em elementos celulares. Então a gente tem o fibroblasto, a gente tem macrófago, a gente tem fibrócitos, a gente tem linfócitos, a gente tem também glândulas nessa região. Nós temos o músculo liso ali do complexo pilosebáceo. A gente tem desculpa, gente. A gente tem uma série de vasos sanguíneos. Então, tudo isso junto e misturado. Ela é uma armação tridimensional, que ela gera sustentação, mas ela também tem uma característica viscoelástica. O que é isso, professora? É justamente a capacidade que a pele tem quando a gente punciona ela, dela se deformar, mas voltar para a sua conformação inicial. Tudo isso é por conta da nossa derme e todos esses elementos que existem ali. Então, ainda falando de derme, lembra que eu falei para vocês que ela tem vários elementos celulares. Qual é o principal deles? O fibroblasto. A gente sempre lembra de fibroblasto e de colágeno, mas ele produz muitas outras coisas, né? Ele é responsável pela síntese dos glicosaminoglicanos, das fibras elásticas, do ácido hialurônico, dos fatores de crescimento, das fibras de colágeno. E eu costumo dizer que ele é assim, ele parece uma cama elástica, todo esticadinho, com o núcleo bem gordo, justamente porque ele está em intensa atividade o tempo todo. E em cada ponta dele a gente tem uma fibra de colágeno. Então, quando a gente vai passando os anos, né, o ser humano ele vai envelhecendo, o fibroblasto ele vai ficando preguiçoso, né? Ele vai diminuindo sua atividade. E aí ele passa dessa forma ativa, que é o de fibroblasto, para a sua forma inativa, que é o fibrócito. E é justamente por isso que a partir dos 25 anos a gente tem todas aquelas quedas, né? A queda de colágeno, a queda da matriz extracelular. Então a gente tem uma falha, né? Não só a gente tem uma redução dessa produção, mas também uma redução na cicatrização, então tem um maior acúmulo de radicais livres, então assim, é tudo misturado durante o envelhecimento, a gente sempre tem que estar isso em mente. O envelhecimento cutâneo, ele não é só causado pela perca do colágeno, mas por todos esses outros fatores também. Fora isso, a gente ainda tem redução de gordura facial, né, de coxinhas de gordura,
deslocamento de estruturas, remodelação óssea. Então, tudo isso vocês têm que pensar na hora de rejuvenescer seu paciente, né? De montar um protocolo para ele. Enfim, então ele vai ficando preguiçoso, vai se transformar da sua forma ativa para a sua forma inativa, e aí a gente tem uma atividade reduzida. Como vocês podem ver, a derme, como eu disse, ela é uma camada rica de células. Mas o que é que acontece entre essas células? Concorda que fica um vazio? Então esse vazio ele é preenchido pela matriz extracelular. Então ela tem essa função de preenchimento, mas ela também é muito importante na sinalização das células. É através dela que há essa comunicação entre os fibroblastos, entre nossas células imunes. E o que é a matriz extracelular? Ela é formada por dois componentes. A gente tem um componente fluido e temos o componente fibrótico. Então, o componente O componente fluido é um gel aquoso, cheio de água, mas também proteínas e carboidratos. Então, entre eles, nós temos os glicosaminoglicanos, cujo principal glicosaminoglicano é justamente o ácido hialurônico, mas também tem o sulfato de condroitina, a gente tem a queratana e outros. A gente tem os proteoglicanos, né, que é basicamente proteína com um glicosaminoglicano, e temos as glicoproteínas adesivas. Então, essa é a forma, né, o componente fluido da matriz extracelular. Mas ela não é formada só disso, né? Ela também tem o componente fibrótico, o componente fibroso, que são as nossas proteínas. Então, a gente tem as fibras de colágeno, que são as fibras mais resistentes, né? São as mais robustas. Nós temos as fibras elásticas, que elas são mais finas e, como o próprio nome já diz, elástica. Então, ela consegue sofrer deformação e retornar para a conformação inicial. E temos as fibras reticulares formadas de colágeno tipo 3. Essa imagem eu acho super interessante, super interessante. A gente tem de um lado a imagem microscópica e do outro lado uma representação aí mais didática para vocês. Então a gente tem aqui, ó, os componentes de colágeno, né, as fibras colágenas, que são essas mais robustas. Temos as fibras elásticas, que são essas bem fininhas, parecem um fio de cabelo. E aqui a gente tem os núcleos dos nossos fibroblastos, aqueles núcleos gordinhos. Olha o tanto que a gente tem aqui. Então, tudo isso está ali junto, misturado, e entre essa matriz extracelular a gente tem várias células, tá? Agora que vocês já sabem, vamos falar um pouquinho sobre como essa matriz extracelular vai influenciar no envelhecimento. Lembra que eu disse que o fibroblasto ele vai ficando preguiçoso? Do mesmo jeito que ele diminui sua produção de colágeno, diminui sua produção de fibras elásticas, ele também vai diminuir a produção desses glicosaminoglicanos. Entre eles, o mais importante é o ácido hialurônico, né? Não é à toa que ele é tão famoso, tão querido por todos nós. E por que o ácido hialurônico ele é tão importante? Porque ele está presente de forma abundante na pele. Mas não só na pele, como no corpo todo. A gente tem ácido hialurônico nas nossas articulações, nas nossas cartilagens, mas quase 60% dele está só na pele. Então, o ácido hialurônico, ele consegue se ligar ao hidrogênio e ele tem essa capacidade muito rica de atrair água para si e reter água em si. E a gente sabe que a água, ela é fundamental não só para manter a pele coesa, mas também para a execução de todas as nossas funções biológicas, eletroquímicas, né? A gente com uma pele hidratada, a gente tem uma pele que tem uma barreira de proteção mais ativa, né? A gente consegue se defender melhor, a gente tem uma menor ação de radicais livres, então a água ela é muito importante para isso. Então, o ácido hialurônico, nesse sentido, ele também é fundamental, porque é ele que segura a água ali naquela camada, entende? Então, ele é hidrofílico e ele é capaz de aumentar em 1000 vezes o seu peso a retenção de água daquela camada. Isso é muito importante. Não é à toa que na indústria cosmética a gente tem tantos produtos tópicos com ácido hialurônico, né, com essa capacidade de atração de água. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, né, e perdendo a produção de ácido hialurônico, a gente também tem uma disfunção de barreira cutânea. Então, é normal que, ao passar dos anos, você vai perdendo mais água para o ambiente também. Então, a pele ela fica automaticamente mais desidratada. E uma pele desidratada vai levar todas aquelas consequências que eu estava falando agora para vocês. Então, essa redução dessa produção endógena, a indústria começou a perceber que
A gente precisa de água para a pele funcionar bem. Muitas vezes, até um peeling, um laser, ele não performa bem se a pele não estiver desidratada. Então, a gente precisa pensar em alternativas de hidratação profunda para que aquela pele ela se mantenha viva, ela se mantenha saudável. E isso tem muito a ver com o momento que a gente está na estética, não só facial, mas corporal. A gente está em um momento não só de corrigir estrutura, de corrigir medidas, de corrigir formatos, mas sim de gerar uma qualidade de pele muito mais atrativa para aquele paciente. Afinal de contas, eu tenho isso para mim sempre, né? Depois dos 50 anos, não vai ser uma ruguinha e outra que vai alterar tanto a aparência de uma paciente, mas sabe uma pele seca, uma pele desidratada, uma pele manchada, uma pele flácida? Isso sim, tratando isso, com certeza a gente vai conseguir gerar uma mudança significativa naquela pessoa. E para além disso, né, para além desse envelhecimento, a gente também tem as áreas de maior contração muscular. Essas áreas de maior contração muscular, a gente tem ainda uma depressão maior desses elementos. Então, tudo isso vocês têm que colocar na cabeça na hora de planejar, na hora de avaliar e na hora de prescrever seu tratamento, tá certo? Contextualizamos e agora vocês já sabem que a gente precisa hidratar a pele, que a gente precisa não só estimular, gerando um processo inflamatório com que o fibroblasto produza colágeno, mas a gente também, de bom tom, que a gente reponha a matriz extracelular. Que é eu falo sempre para os meus pacientes assim, eu digo, olha, a gente está dando comida para a sua pele. Imagina que a gente tem um filhotezinho, um bebezinho, a gente não tem que dar comida para que ele cresça, que ele seja saudável. Então, a reposição da matriz extracelular é basicamente isso. Então, ela é excelente, ela pode ser utilizada como coadjuvante ou como ator principal, né, como protagonista do nosso tratamento. E a gente tem uma série de soluções revitalizantes no mercado. Tem umas muito boas da PHD do Brasil, da Biometil, da Cosmo Beauty, onde a gente tem ácido hialurônico, fatores de crescimento, algumas vitaminas, alguns minerais, o próprio silício, o DMAI, o ácido alfa-lipoico, todos esses são ativos excelentes, que vão realmente gerar uma manutenção maior da saúde da pele. A gente vai embelezar mais cuidando dela também. E aí, dentre esses ativos que eu mencionei, o ácido hialurônico presente nessas mesclas, ele é maravilhoso, mas ele tem uma brevidade. Então, são cerca de 48 horas para ele ser completamente degradado pela nossa hialuronidase endógena. Vocês sabiam disso? Pois é meio que como um efeito Cinderela. Eu não estou dizendo que eles são ruins, em hipótese alguma, são ótimos coadjuvantes, são ótimos tratamentos, mas que esse ácido hialurônico ele não consegue gerar essa hidratação a longo prazo. A gente consegue melhorar ali a saúde da pele, mas a gente não gera uma hidratação a longo prazo. E por muitos anos a indústria ela se questionou como ela poderia melhorar essa situação, como ela poderia gerar uma hidratação profunda, mas que se sustentasse. E foi aí que a Galderma lançou o Skin Buster, que é o tema da nossa aula. Eu tenho consciência de que muitos lugares falam de Skin Booster como qualquer ativo que a gente utiliza mesoterapia para aplicar no paciente, mas o Skin Booster só existe um, é esse produto da Galderma, né? Então, o que é ele? É um ácido hialurônico, só que ele é altamente reticulado. A indústria não é boba, minha gente. Quando a gente reticula um ácido hialurônico, a gente torna ele como um produto de difícil degradação. Então, a nossa hialuronidase endógena ela não consegue degradar aquele ácido tão facilmente. Então, eles fizeram um ácido muito reticulado, porém microparticulado. E aí que está o X da questão. São partículas muito pequenininhas, parecem grãos de areia, que a gente vai espalhar na pele do paciente para gerar uma hidratação profunda, mas também duradoura. Então, aqui a gente tem uma imagem que eu peguei da Galderma em si, que mostra a diferença desse ácido hialurônico microparticulado, que é o primeiro, que vocês veem até no microscópio, ele é como eu disse, parece uma areiazinha espalhada, né? Diferente dos outros. A gente também tem que observar como ele se comporta na superfície. Vocês veem que é um ácido, é um produto bem liso, praticamente sem rugosidades. Ele é extremamente viscoelástico e ele
não tem esse aumento de volume, ele não gera altura, justamente porque é um produto que ele não dá volume. Ele não é um produto feito para volumizar a pele do paciente. E aí, conforme eu disse para vocês, a gente tem uma atração de até 1000 vezes o peso do ácido hialurônico. E a gente já sabe que esse produto não é degradado. Sendo assim, a indústria ela nos apresenta duas fórmulas, né? Aliás, duas apresentações dele. Então, a Galderma tem o Skin Booster Vital e tem o Skin Booster Vital Light. Qual a diferença entre esses dois ácidos? Ambos têm a mesma tecnologia, certo? São ácidos altamente reticulados, microparticulados e, eu até tinha esquecido de falar, eles têm essa tecnologia Nasha Gel, que é um ácido hialurônico estabilizado de origem não animal, o que melhora ainda mais todo esse aspecto dele de manutenção a longo prazo. Qual a diferença desses dois? O Vital Light tem uma menor concentração de ácido hialurônico, então ele tem 12 mg por ml, enquanto o Vital tem 20 mg por ml. Qual é a indicação deles? O Vital, eles sugerem que a gente use em pacientes que têm uma pele mais grossa, mais desidratada. Antigamente a gente usava a escala de Glogau, né? Mas hoje a gente sabe que essa escala está muito desatualizada. Então é aquele paciente que apresenta mais rugas estáticas, que tem uma pele mais desvitalizada, mais opaca, que pode ter sim manchas solares. E o Vital Light é mais para aquele paciente mais jovem que está começando a apresentar os sinais do envelhecimento cutâneo, tá certo? Ele pode ser aplicado no rosto, no pescoço, no colo, nas mãos e na face. Face e até nos membros superiores também pode ser aplicado, tá certo? Todas as duas, ele geram pouco volume, mas ambas têm que ser aplicadas de forma mais aprofundada. Derme profunda e tecido subcutâneo, tá? Em hipótese alguma, você vai utilizar o Skin Booster da Galderma como mesoterapia em pápula, porque aí você vai estar correndo o risco de gerar uma intercorrência, tá certo? Lembrar que apesar dele ser muito pequenininho, ele é muito duro. Então, superficialmente, você vai gerar aí um grânulo. E quais são os benefícios desse produto? É uma melhora da qualidade da pele, sem alteração volumétrica. A gente tem uma melhora da elasticidade, da firmeza, né, da textura como toda, afinal de contas, uma pele hidratada é uma pele mais bonita, uma pele mais viçosa, né? A gente tem um efeito percebido dos pacientes após a aplicação de até 12 meses. A gente diz assim, 8 meses com segurança, mas que pode se estender até 12 meses. Até se o paciente, beber muita água, isso vai fazer com que o Skin Booster dele melhore essa atuação, tá certo? Cerca de 85% dos pacientes se declararam extremamente insatisfeitos e repetiriam esse tratamento. Então, é um tratamento que ele é muito versátil, ele é muito democrático e você pode usar tranquilamente. Na prática clínica, onde a gente vai indicar o Skin Booster? A gente indica para pacientes, primeiro, que tem rugas fixas, que não saem com Botox. Então, aquela ruga ali do acordeão, a ruga da marionete, a ruga ali ao redor dos olhos, ela é muito interessante. Para pacientes que têm a mão já desidratada, você pode associar ele de forma assim excelente com os bioestimuladores de colágeno ou com a toxina botulínica. E vocês vão ver que a gente pode aplicar de diversas maneiras, desde que você sempre tenha atenção de que, como ele é muito reticulado, o ideal é que você espalhe bastante. Porque se você acumular muito produto em um único ponto, você pode sim gerar um volume ali, porque apesar de ser pequeno, ele tem reticulação, tá? E aqui tá a seringa do Skin Booster. Vocês veem que essa seringa da Galderma, ela tem o sistema de Smart Click, que é uma tecnologia própria dela. Então, você tem uma travinha e ele vai clicar a cada 0,01 ml, ou seja, cada seringa tem 1 ml de produto, cada seringa corresponde a 100 cliques. Então, isso é muito bom porque você consegue se concentrar na espalhabilidade do produto, sabendo que você, por exemplo, nesse lugar eu vou fazer 10 cliques, nesse lugar eu vou fazer 20, então traz uma segurança maior para o injetor. Aqui está uma imagem, né, daquele mesmo artigo que eu falei para vocês anteriormente. Então, a gente tem as áreas que eles indicam a aplicação, assim como a quantidade, né, o volume. Vocês podem ver que pelo laboratório, o ideal para uma face são 2 seringas, 2 ml ao total, usando meio ml aqui para a região superior
e meio ml para o terço inferior, tá certo? Então, o ideal, se você for aplicar no paciente, é 2 seringas para o rosto. Então, vamos lá. Levando em consideração o rosto, vocês podem ver que ele dá 2 opções, ou a aplicação com agulha ou a opção com cânula. Eu só aplico com cânula, eu acho mais seguro e eu acho mais fácil de espalhar também. Então, a gente pode pegar um pertuito ali do ponto médio entre a comissura do olho para o tragus, que é um pertuito ótimo, e a gente espalhar aqui pelas linhas do acordeão. A gente pode pegar um pertuito lateral à comissura da boca para espalhar ali acima do lábio superior e aqui na linha do sulco lábio mentual, né, que é a linha de marionete. A gente pode pegar aquele ponto ali perto do rístolo para pegar toda essa região ao redor dos olhos também e gerar uma hidratação bem profunda. Lembrando que sempre vocês podem aplicar 1 ml por M-face, certo? Aqui a gente tem a aplicação no colo, né? Ele leva em consideração 2 áreas de aplicação, sempre levando os pertuitos lateralizados e também um central ali entre as mamas para subir. Então, nessa opção, ele sugere de 1 a 2 ml por produto e sempre usando cânula. Vocês podem ver que ele nem sugere a agulha. Já nas mãos, a mesma coisa. Sempre cânula, você pode optar por um pertuito central na articulação do punho, ou você pode fazer um pertuito entre os dedos. E aí você coloca meio ml em cada mão, tá? E essas tabelas que eu trouxe para vocês, elas são do artigo que gerou o consenso da aplicação do Skin Booster. Mas a gente tem outras aplicações também, como esse artigo aí, onde foi aplicado dentro da boca do paciente. Vocês podem ver que o antes e depois, ele mostra a volumização dessa boca. Não a volumização enorme, como quando a gente faz o preenchimento, mas uma hidratação profunda que melhorou não só o aspecto dessas rugas, né, dos lábios, aquele aspecto de ressecamento, como também uma melhora do contorno labial. E como foi que esse profissional fez isso? Ele usou uma seringa nos lábios e aí ele separou a aplicação no lábio superior e no lábio inferior, utilizando os tubérculos. Então, no tubérculo superior, ele colocou 5 cliques, ou seja, 0,05 ml parado, de forma de bolas, e retroinjetou 15 cliques. Embaixo, ele aplicou 10 cliques no tubérculo e retroinjetou 20 cliques, certo? Então, aqui, só voltando um pouquinho, aqui a gente tem uma aplicação dentro do lábio do paciente. É uma opção boa para aqueles pacientes, sabe aqueles pacientes que têm uma resistência ao preenchimento labial, que querem melhorar a boca, mas não querem preencher? Então, a gente pode oferecer o Skin Booster labial no sentido da gente melhorar esse aspecto labial. Com relação à anestesia, ou você faz a intraoral, a infiltrativa, ou você faz a anestesia de pertuito. É muito tranquilo, eu acredito que não é muito dolorosa, tá certo? Se você quiser melhorar ainda mais, que é o que eu faço, além desse 1 ml dentro do lábio do paciente, eu faço mais um pouco no restante da face. Faz aqui nas ruguinhas periorais, se sobrar um produto, coloco aqui na região do zigomático. Então, para a gente ter uma melhora geral na face, não só local, certo? E aí, com relação às sessões de tratamento. A empresa, né, a Galderma, indica de 2 a 3 sessões iniciais, com intervalos de 1 mês entre elas. O laboratório em si indica 3, mas nos artigos a maioria faz 2 sessões só, porque o resultado é muito bom. Então, você vai fazer 2 sessões iniciais, aguarda 1 ano para você refazer uma sessão de manutenção. Então, você sempre, quando você for vender para o paciente, você já vende de 2 a 3 sessões, dependendo do paciente, e essa reaplicação após 1 ano, certo? Com relação a intercorrências. A intercorrência do Skin Booster, ela está muito associada à inexperiência ou inabilidade do profissional. Veja bem, eu falei para vocês que ele deve ser aplicado ou no subcutâneo ou na derme profunda. Então, se você superficializar esse produto, você vai gerar grânula, você vai gerar abaulamento da pele ao movimentar e evitar excesso de produto em um único ponto. Como eu disse para vocês, quanto mais vocês espalharem, melhor, tá certo? Fora isso, nós temos aqui a apresentação do Skin Booster. Ele é maravilhoso.
Eu quero saber se vocês querem uma parte 2 com a aplicação prática desse produto. Se sim, deixem aí nos comentários. Quem sabe eu respondo, mostro para vocês. Mas essa aula foi uma base teórica, porque eu vejo muitas pessoas que ignoram esse produto, quando na verdade ele é um excelente recurso para a gente utilizar em associação ou ele sozinho. Então deixem aí suas dúvidas também nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de respondê-las. E no mais, aguardem, sigam a gente, porque a gente vai ter muito mais aula, muito mais conteúdo por aqui. Inclusive já tem aula gravada, clica aqui no nosso canal e vá assistir a outra, tá certo? Aqui está o nosso Instagram, aqui está o nosso YouTube, eu espero você. Sejam muito bem-vindos novamente e vamos para os próximos conteúdos.